Bom dia, está no ar Conversa da Fazenda, uma produção e apresentação de Carlos Bosque e Emerson Nazaré de Almeida. Hoje, no período da tarde, será divulgado um novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E as expectativas são algumas de aumento de estoques finais de sojas mundiais e norte-americanas, e por outro lado, uma projeção de um corte na safra 2015-2016 nos Estados Unidos. Por outro lado, os preços do petróleo despencaram nesta última semana para bater nas mínimas em quase 7 anos e pressionar o mercado financeiro e as commodities de forma geral. O dia foi negativo para quase todos os índices e produtos e os futuros de sojas negociados na Bolsa de Chicago não ficaram de fora desse cenário. O índice CRB, que mede os valores das commodities, recuou em um ano 37,6 para o petróleo. Já para a soja, o mesmo índice destaca que a oleaginosa perdeu 22,66% no mesmo período. Esse cenário confuso para a oleaginosa vai ser analisado agora por Emerson Nazaré de Almeida. Bom dia! Bom dia, Carlos. Bom dia, caros ouvintes. É um prazer imenso estar falando com todos aqui. Essa condição aí em relação à parte mais confusa, né, Carlos, como você citou aí, sobre o preço da soja e o comportamento da soja no mercado tanto interno quanto no mercado internacional, a gente percebeu aí o viés negativo pela soja, até mesmo depois da perda lá daqueles níveis aí, até um pouco mais técnico, que é dos $10, que é um número redondo que psicologicamente faz com que os fundos aí até quem sabe atuem um pouco mais na ponta vendedora, né, Carlos? Isso aí, e vão travando e vão vendendo, fazem a trava, fazem a defesa, vendem. Isso aí pressionou a cotação. Essa atrelação em relação ao índice RB é muito bem colocada, e também a qualquer condição, o preço da commodity petróleo aí nesse sentido afeta diretamente aí o impacto em relação ao preço da soja. Então o que a gente consegue perceber para Chicago? O viés é de baixa, porém a gente sabe que a condição daí a participação e a liquidez é muito grande em relação ao que os fundos fazem lá em hora entrar com posição vendida, hora zerar a posição vendida e reverter para mão comprada. Então o que a gente tem percebido é que esse patamar aí para o vencimento de maio, que é o mais importante, na perda desses níveis de $9 agora, que é o número de muita importância, deixa aberto espaço para que venha a ser trabalhado até 8,85. Lembrando que o vencimento mais curto lá, que é janeiro, já trabalha nessa casa abaixo já no nível de 8,60. Então, demonstrando aí condição de que o fator vendedor, seja ele impulsionado pelos fundos, né, ou seja ele olhado aí pela questão em relação ao fundamento mesmo de preço, o pessoal resolveu olhar para a soja com um viés mais vendedor. Se a gente olhar aqui questão Brasil, né, pegar a cotação do soja a vencimento maio, que é o K16 na BMF, a liquidez de contratos ela vem um pouco mais reduzida no número de negócios, não tem tanto negócio assim como em relação a outras commodities aqui na Bolsa de Mercadorias e Futuros, mas também a gente percebe o impacto da venda refletida pelo mercado de Chicago, mas a intensidade pela falta de liquidez aqui, pela falta de número de contratos negociados, acaba sendo menor, Carlos e caros ouvintes. Em qual sentido que fica menor? Porque quando o número de contrato não tem tanta liquidez, a intenção de criar exagero em relação ao comportamento do ativo e que reflita isso no preço também diminui. Então nós estamos olhando aí o soja maio 16, que é o código SJC K16, né, que é o SJC, é a soja de liquidação para Chicago. O K, que significa o símbolo de maio, e 16, que a gente já está falando lá para o ano de 2016. Ele vem firmemente trabalhando na casa do 19,60, trabalha lateralmente já há alguns dias entre esse patamar de 19,80 e 19,60, hora testa 19,55, 19,52, e só vai ganhar um viés aqui para a BMF, um viés mais vendedor, caso seja ultrapassado o nível de suporte, né, ou novas vendas furem a intenção de vender mais barato do que $19,35. Então essa casa do $19,35 para o vencimento maio na BMF, Carlos,
é onde o produtor aí que não travou precisa ficar atento para que em qualquer circunstância de preço, abaixo disso, venha fazer trava. Lembrando que o dólar a gente já tem falado, já tem monitorado, e também a gente não quer pontuar muito curto, Carlos, o comportamento do dólar, porque não convém para nós ficar achando 2, 3, 4, 5, 10 pontos de diferença, porque a gente aqui não quer incentivar o movimento especulativo em relação aos participantes. A gente quer mostrar para o produtor que o nível educacional do nosso programa é elevado para que ele tenha isso como utilidade de ferramenta, que ele tenha isso como uma ferramenta de proteção em relação a preço. Então, o dólar a gente vem mostrando que entre o nível de 3.900 e 3.600, Emerson, mas são 300 pontos. Eu prefiro ficar falando sobre decisão a ser tomada acima de 3.900 ou abaixo de 3.600 do que ficar falando que acima de 3.600 pode ir a 3.900 e quando bater em 3.900 pode voltar em 3.600. Então, na verdade, quem decide essa soberania é o mercado. Claro que a gente sofre no mercado também as consequências dos impactos das notícias, seja ela das commodities no mercado internacional, seja ela também aqui com foco no Brasil em relação à condição e comportamento das tomadas de decisões, aí é cercado pelo meio político, né? Nós estamos passando por um momento bastante desafiador aí para a condução política do nosso país. Todos os senhores aí têm acompanhado isso ponto a ponto, tete a tete, ouvido a ouvido, né? Então nós estamos aqui também refinando sempre o nosso estudo para tomar o máximo de cuidado possível para que a informação chegue mais refinada possivelmente aos seus ouvidos para que a melhor decisão seja tomada. Acho que seria esse em relação à soja, Carlos, para o dia de hoje, tá certo? Muito obrigado, até o nosso próximo Conversa da Fazenda. Nosso e-mail é conversadafazenda@gmail.com. No YouTube vocês acessam o canal Conversa da Fazenda, Bloco 1, Bloco 2 e Bloco 3. Lá estão todos os nossos programas apresentados aqui pela Rádio Londrina. No próximo bloco, César Barzik, da Grano Safra de Carabeí, nos fala sobre o mercado de milho.